Este programa é uma produção independente de idealização da Renovação Carismática Católica. A Rádio Shalom apresenta Renovação em Movimento. Renovação em Movimento. Éder Machado. Boa noite, Fortaleza! Boa noite, povo amado do Senhor. Está no ar o programa oficial da Renovação Carismática Católica, programa Renovação em Movimento. É aqui onde comunidades, cidades, toda a arquidiocese de Fortaleza, o meu e o seu grupo de oração se encontram na vivência da unidade e do amor de Deus. Eu sou Éder Machado, estarei com você aqui até às 22 horas na sua rede Shalom de Rádios e também no YouTube oficial da Renovação Carismática Católica. Muita música, informação, partilhas, testemunhos, tudo o que acontece na RCC em toda a arquidiocese de Fortaleza. Com produção de Vera Cruz, coordenação geral nosso querido irmão Paulinho, na técnica Gabriel Silva e Luminous Play, realização Rádio Shalom e Ministério de Comunicação da RCC Fortaleza. Fica ligado conosco, o programa está só começando, tem muita coisa maravilhosa pra gente vivenciar nessa noite. Chegou maio, chegou o mês das noivas, mês das mães, muita coisa maravilhosa pra gente vivenciar, principalmente porque a gente está vivendo impulsionamente Pentecostes, né? Ele quer fazer parte da sua vida, fazer parte da tua trajetória, da tua caminhada, e hoje a gente vai trabalhar isso também. Mas lembrando que você pode deixar a sua mensagem aí no Instagram, no nosso direct, lá no @RCC Fortaleza CE, ou também no comentário aqui, se você está acompanhando no YouTube. Comente o seu grupo de oração, qual dia que ele se reúne, qual horário, como é que faz para participar, porque se alguém estiver assistindo, de repente pode estar vizinho ao seu bairro, querendo conhecer um grupo de oração e pode visitar seu grupo de oração. Se você tiver um evento, vai ter seminário, manda pra gente que a gente divulga aqui também. E no programa de hoje teremos a participação dos irmãos do grupo de oração Peregrinos do Amor. Muito bem. Teremos representando o nosso conselho arquidiocesano a nossa querida irmã Luciana. Mas para começar o nosso programa de hoje, o principal é pedir a presença do Espírito Santo sobre nós. Que nós possamos colocar o nosso coração diante de Deus, para que tudo o que Ele quiser semear em nós, que o nosso coração possa ser terra fértil, para que realmente Ele possa plantar e depois que a gente possa colher para a sociedade, para o mundo inteiro, um coração renovado, um coração todo novo, cheio de missão, cheio de evangelização, que a gente possa abrir o nosso coração diante de todas as dificuldades que temos. Quem não tem problemas? Todos nós temos. Quem não tem dificuldades, quem não tem preocupações, que a gente possa colocar diante do Espírito Santo nessa noite, pedindo que Ele aquiete, acalme o nosso coração, para que a gente se abra a receber de Deus tudo aquilo que Ele quer falar ao nosso coração e vivermos mais uma semana, mais desafios, mais novas decisões diante da luz do Espírito Santo na nossa vida. Rezemos, peçamos juntos ao Espírito Santo: vinde Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai, a nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer. Que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Meus irmãos, nós não podemos nos calar, porque Jesus continua salvando. Porque existem almas lá no seu grupo
lá na sua cidade, lá na sua diocese, que precisam assumir Jesus como Salvador das suas vidas. Só existe um nome pelo qual devamos ser salvos. É o nome de Jesus. Por amor se entregou na cruz, o seu sangue derramou por nós. Nos prostramos em adoração. Em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. Deus Santo, forte e imortal, Jesus meu Salvador. Em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. Deus Santo, forte e imortal, Jesus meu Salvador. Pela água que jorrou, nova criatura sou. O que era velho ficou para trás. Eis que tudo se fez novo. Estou em Cristo Jesus. Viverei a proclamar. Em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. Deus Santo, forte e imortal, Jesus meu Salvador. Em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. Deus Santo, forte e imortal, Jesus meu Salvador. A nossa identidade está enraizada na ação do Espírito Santo de Deus, que possamos redescobrir a alegria e a beleza de sermos batizados no Espírito Santo. Você está ouvindo Renovação em Movimento. E é neste clima que apresentamos o nosso tema de hoje. Vem sobre nós o Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade. Espírito de quem tem um coração honesto. Sabe o que está falando. Sabe tomar decisões. O Espírito Santo é um espírito decidido. Ele sabe o que quer, ele sabe o que faz, sabe para onde é que vai. Sim ou não, Luciana? Sim, com certeza. É o Espírito Santo que nos impulsiona nessa verdade, levar essa verdade de Deus às outras pessoas. Então, é o Espírito que nos impulsiona a levar a verdade do Evangelho àqueles que precisam ser encontrados por Jesus. Que Ele possa nos impulsionar nessa noite, impulsionar aqueles que estão ouvindo e assistindo pelo YouTube da RCC Fortaleza a levar essa verdade que é o próprio Jesus. E Karine, é assim que funciona? De repente, para uma missão gigantesca, Deus chamou
e a gente toma uma decisão assim, deixa o Espírito Santo tomar conta. É isso mesmo, o Espírito Santo, ele nos dá uma coragem que para uma pessoa do mundo não dá para entender. Eu acredito que quando nós vivemos uma vida no Espírito, é como se nós vivêssemos todos os dias dando grandes passos de fé. São situações que muitas vezes aos olhos humanos parecem impossíveis, mas quem tem uma vida de oração, quem cultiva a intimidade com o Espírito Santo, sabe que aquela situação ela já está ganha, a vitória é certa. E essa percepção ela só é possível se nós cultivamos uma vida com o Espírito Santo, porque ele reaviva em nós os dons de fé, reaviva em nós a sabedoria e principalmente nos dá perseverança, porque as respostas de Deus para os nossos passos, para as nossas decisões, muitas vezes elas não vêm do dia para a noite, mas a perseverança nos faz avançar, nos faz continuar, nos faz permanecer fiéis e ver o extraordinário de Deus no dia a dia. Muito bem, muito bem. Já que a palavra está com você, quem é a Karine? Olha, prazer primeiro em conhecer cada um de vocês. Eu sou a Karine Souza, tenho 22 anos. Durante este tempo eu estou sendo muito feliz sendo coordenadora do meu grupo de oração da minha Jerusalém, que é o grupo de oração Peregrinos do Amor. O nosso grupo de oração, ele acontece todos os domingos lá na Capela São Francisco de Assis, no Presidente Vargas. Então, se você mora ali pela região, você é mais que convidado para ir visitar a gente. Nossas reuniões de oração acontecem todos os domingos, às 6h30, logo após a Santa Missa, lá na nossa capela. Muito bem, muito bem. E do lado dela, aqui que vocês já viram, representando o Conselho Arquidiocesano, a responsa é grande. Do lado dela, Luciana. Quem é Luciana? Bom, eu sou Luciana, faço parte do grupo de oração Filhos da Misericórdia, paróquia São Francisco de Assis. Meu grupo acontece todas as sextas-feiras, às 19h15, numa capelinha com o nome Santa Clara, Conjunto Tamandaré. Também faço o convite àqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, a participar não somente do meu grupo de oração, mas se você tem uma oportunidade de uma sexta, né, vá nos visitar. E nesse tempo, estou como conselheira da região Nossa Senhora da Conceição. E essa turma linda que está aqui faz parte da minha região, né? Hoje coordeno essa região, são 12 grupos de oração ligados ao movimento. É uma grande graça, é uma grande alegria estar nesta coordenação nesse tempo, fazer parte dessa família mais perto, acompanhar os grupos e estar aqui também. Então, é uma alegria poder compartilhar com você esse momento. Muito bem, muito bem. Luciana, deixa eu te perguntar, você está falando aí dessas pessoas que estão aqui, daqui a pouco vocês vão conhecer o Ministério de Música, jovens. Como é que é esse sopro novo do Espírito? O Espírito sopra onde quer, né? Ele vai, manda a gente para onde quer, né? E como é para você, Luciana, essa questão dessa renovação, né? A própria palavra já diz, né? É sempre um renovar, é sempre algo novo, é algo que brota diferente, né? Este Espírito da verdade, que também é um espírito decidido, é um espírito de ousadia, um espírito de mudança, de renovação, né? Essa questão da novidade, né? De repente, inclusive, você está à frente de uma região. Isso. Já esteve outra pessoa à frente antes, que teve outra pessoa à frente antes, e o Espírito sempre vai renovando com um tempo novo. Como é isso na sua cabeça? O Espírito faz nova todas as coisas, né? E ele nos chama a isso, nos impulsiona a levar esse novo. Proporciona esse encontro pessoal com Jesus. Hoje, dentro da região, como experiência, né, como coordenadora, eu vejo na minha própria vida, né, quando assumi a missão de coordenar a região, eu vi o novo do Espírito agindo em mim, né? Nas pequenas coisas, e vejo hoje essa ação poderosa do Espírito Santo que renova todas as coisas dentro dos grupos de oração, né? Os grupos de oração que eu peguei no início, eu estou no segundo ano de coordenação, segundo mandato, fui reeleita novamente, não são os mesmos, mas trazendo o novo do Espírito Santo. É essa a proposta da renovação, né? O grupo de oração acontece de uma forma semanalmente, mas com dinâmicas novas do Espírito. O Espírito nos impulsiona a levar sempre algo novo às pessoas. E esse novo de Deus que nos leva à transformação diária. E eu vejo isso concretamente visitando os grupos de oração. Hoje que o PDA, quando eu comecei a acompanhar o PDA, Karine estava assumindo a coordenação e assumi a coordenação.
o grupo permanece seguindo a dinâmica da renovação, mas a gente vê a novidade do Espírito Santo agindo naquele grupo de oração e em todos os grupos de oração. Então, vemos a unidade do Espírito que age de forma em todos os grupos. Hoje a gente apresenta aqui o meu grupo de oração, o grupo PDA, mas se a gente for nos 12 grupos de oração, por exemplo, que tem na minha região, e em Fortaleza mais de 100, né? A gente vê esse novo do Espírito agindo em todos da mesma forma. E é lindo de se ver isso, né? É lindo de se ver isso. Muito bem, muito bem. Karine, e aí, na sua cabecinha jovem aí, eu não sei quanto tempo você tem de RCC, como é que é viver essa unidade? Você já foi, para saber, né? Para saber de você já foi para um grande evento, tipo um ENF ou, enfim, um congresso estadual? Como é que é você ver essa unidade do Espírito Santo que congrega tudo ali e, ao mesmo tempo, na sua particularidade, ele age diferente muitas vezes? Nossa, eu particularmente eu acho muito lindo. Eu ingressei na RCC em 2019. Eu tinha 17 anos, né? Então, eu encontrei o Senhor dentro da renovação, né? E desde então eu me apaixonei. Não porque foi um ato meu, mas porque o Senhor me fisgou muito através da renovação. Já participei de todos os eventos que você pode imaginar. Eu já participei de encontros estaduais, né? Já participei de congressos, participei de encontros diocesanos, encontros de servos. Fui pro ENF ano passado, foi uma graça muito grande. E independente da proporção do evento, é muito lindo ver que o Espírito Santo, ele age de maneira poderosa em cada um deles, né? Eu acho que durante esse tempo eu tive a oportunidade de crescer muito na fé. Ainda estou longe de ser alguma coisa, mas eu não sou mais a mesma que eu era. E é muito lindo ver que isso é graça do Espírito Santo, é fruto do que o Espírito Santo fez e faz na minha vida e vai cativando mais pessoas, né? Eu acho muito lindo, por exemplo, quando nós estamos em grandes eventos da renovação em que há a manifestação dos dons. Isso é algo que sempre me encanta. No ENF, eu estava no workshop para coordenadores e eu estava tendo uma visualização em um momento de oração, e quando acabou o momento de oração, uma coordenadora de outro estado veio orar por mim e ela falou exatamente aquilo que eu estava vendo. E isso é muito lindo. Você vê que o Espírito Santo, ele é aquele que nos une e realmente faz com que as coisas aconteçam. Eu fiquei assim maravilhada, né? Eu nunca tinha visto aquela mulher na minha vida, e aquilo que eu estava vendo, que eu não cheguei a partilhar, porque enfim, não tinha, né, ali o momento de partilha, mas quando o momento acabou, ela pediu para orar por mim e ela partilhou o que eu tinha visualizado, ela trouxe o discernimento. Então é muito lindo ver que realmente dentro da renovação se cumpre aquilo que está lá em Coríntios, em 1 Coríntios 12, que fala sobre a manifestação dos dons, que eles fazem parte da igreja e que um vai complementando o outro. Então realmente é algo que para mim é muito lindo, é encantador e é apaixonante poder viver isso em todos os encontros e também viver isso dentro do grupo de oração. Muito bem, muito bem. Por falar em unidade, Luciana, o que o Conselho Arquidiocesano vem trazer para nós, para nossa unidade nessa noite, no editorial? Vamos apresentar, né? Hoje, domingo, Dia das Mães, no dia especial, nós estamos vivendo o 6º domingo da Páscoa, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, um mês dedicado também à Virgem Maria. E hoje nós comemoramos essa data muito especial, né, que é o Dia das Mães, trazendo Nossa Senhora também como esse grande exemplo de mãe para nós, que nos acompanha, que nos conduz. E trazer uma passagem como referência para todas as mães que estão nos acompanhando, de Isaías 49, que diz o seguinte, né? Deus compara o amor de mãe e diz que não pode uma mãe esquecer-se de um filho que a amamenta ou ter ternura por um fruto de suas entranhas, o que está sendo gerado ou foi gerado em seu ventre. E continua dizendo hoje, né, que Deus não nos tem gravado na palma de sua mão e sempre nos olha, cuida e vigia sobre cada um de nós. Ele conhece as nossas limitações, as nossas forças. O amor de Deus pode superar o amor
de mãe. Então, assim, o amor de mãe que nós comemoramos hoje, nessa data do dia 10 de maio, que é comparado a esse amor de Deus por nós. Uma mãe que gera o seu filho, que cuida dele, é assim que Deus também faz conosco. Então você que está nos acompanhando, que é mãe hoje, que talvez esteja vivendo alguma situação de dor, de difícil, olha para Deus, olha para o exemplo de Nossa Senhora, essa mãe também que cuida de cada um de nós, que nos acompanha e que nos auxilia na nossa caminhada. Trago outra passagem também que, como exemplo, né, desse amor, em João capítulo 19, que diz: Jesus está crucificado e entre suas últimas palavras ele entrega o seu espírito ao Pai, vendo aos pés da cruz de pé a sua mãe, o seu discípulo amado. Então, no momento onde Jesus, né, está ali na cruz e entrega para cada um de nós, na pessoa de João Batista, a sua mãe, e entrega a cada um de nós também hoje. Hoje Nossa Senhora é esse refúgio para nós, nos momentos que nós nos sentimos só, ou até para você que possa ir, talvez perdeu a sua mãe, esteja se sentindo hoje nesse dia, né? Nossa Senhora possa ser esse refúgio dado por próprio Jesus para acompanhar você na sua caminhada, na sua trajetória. Você não está sozinho, Nossa Senhora te acompanha, assim como ela acompanhou Jesus até o último momento da cruz, no momento mais difícil, no momento de mais dor. Nossa Senhora estava presente e está também na nossa vida. Então, que você possa acolher isso hoje para a sua vida, para o seu coração. Que a Virgem Maria possa te acompanhar e que nos momentos de dor, de dificuldade, você possa também, como Nossa Senhora, a gente possa dar o nosso sim a Deus, né? Mesmo nas lutas, mesmo nas dificuldades da nossa vida, mesmo nos momentos de cruzes, a gente possa olhar para a Virgem Maria e dizer sim a Deus, né? Essa renovação que acontece no nosso coração é olhando para aquilo que o Senhor fez, mas aquilo para que Nossa Senhora também, como exemplo hoje, nesse mês de maio, representa para cada um de nós, e aqui em especial para todas as mães que nos acompanham, o sim da Virgem Maria, um sim que consola, um sim que nos impulsiona também a seguir a missão, a levar esse Jesus que nós somos impulsionados a todo momento. Então, que ela possa nos impulsionar também nessa caminhada diária e principalmente a você. Então, se eu posso deixar para você que está nos acompanhando, que está vivendo momentos de dor, e de alegria também nesse dia, porque é um dia de festa, é um dia de celebração. Mesmo, no caso, quem tem perdido a sua mãe, é um dia de celebrar, porque nós acreditamos também na ressurreição, nós acreditamos na vida eterna. E assim como Nossa Senhora, aqueles que também perderam as suas mães, elas estão intercedendo por nós, pelas nossas vidas. Então, que você possa acolher a presença de Nossa Senhora na sua vida. Que a Virgem Maria interceda por você, pelas suas necessidades. Que Nossa Senhora acolha o seu coração, o seu cansaço, a sua dor, que cuide da sua família, que ensine você a confiar em Deus, a confiar na intercessão da Virgem Maria. Que todo esse mês você possa viver essa experiência com Nossa Senhora, que todo esse mês você possa caminhar guiado, conduzido, até segurado pelas mãos da Virgem Maria, que nos acompanha, que nos impulsiona a cada dia. Renovação em movimento. Volta com o programa Renovação em Movimento. É hora do nosso grupo de oração. Nosso grupo de oração. O grupo de oração é o fundamento da renovação carismática católica existir em todo o mundo. É onde nós nos alimentamos e vivemos os nossos carismas. E todos os domingos a gente vive essa grande graça de ter sempre um grupo novo, trazendo esse renovo do Espírito Santo aqui no nosso programa Renovação em Movimento. Nosso grupo de oração. Renovação
Renovação em Movimento é o mais abençoado de todos. Por quê? Porque tem todos em um. E isso é uma grande graça. Hoje a gente está aqui com os irmãos do grupo de oração Peregrinos do Amor. E eu já gostaria de acolher aqui quem está do meu lado direito, o Ministério de Música. Quem são vocês? Por favor, se apresentem. Meu querido Éder, boa noite. Boa noite, querido ouvinte que está nos assistindo e ouvindo pela Rádio Shalom. Eu sou a Lígia, faço parte do grupo de oração Peregrinos do Amor e por esse tempo estou coordenando o Ministério de Música e é uma imensa alegria de estar aqui neste programa, louvando e agradecendo a Deus por esse dia maravilhoso. Muito bem. Boa noite, querido ouvinte. Eu me chamo Cibele, sou ovelhinha da Lígia e é uma bênção enorme, uma graça estar aqui louvando e bendizendo o nome do Senhor. Muito bem, muito bem. E no violão? Boa noite, gente. Meu nome é Iago. Como a Cibele também falou, eu sou ovelhinha da Lígia e estou aqui com imensa alegria para não só tocar, mas que cada nota seja glorificada ao Senhor. E é imensa alegria fazer parte deste grupo de oração. Muito, muito bem, muito bem. Vamos louvar ao nosso Deus? Podemos? Simbora! Convido a você que está aí nos assistindo, se você está sentado no sofá ou você está deitado na sua cama, levanta agora, porque agora nós vamos louvar ao Senhor com muita alegria, acolhendo a presença do Espírito Santo no meio de nós. Seja bem-vindo, Espírito Santo, e o meu coração é o teu lar. Seja bem-vindo, Espírito Santo. A minha casa é também tua casa, a minha família é o teu lugar. Em ti, meu irmão e minha irmã, uma obra nova. Então, se você crê nisso, nós vamos cantar com muita alegria esta canção, confirmando o nosso coração que Ele quer realizar em ti uma obra nova. Cristo quer fazer em ti uma obra nova e o meu coração quer modificar. E Cristo quer fazer em mim uma obra nova, e o meu coração quer modificar. Ele tem muitos planos pra mim, vida quer me dar. Basta abrir o coração e Ele agirá. Nos transformar. Vem, Espírito Santo, teu amor nos dá. Vem, Espírito Santo,
vamos para nossa próxima música. Vamos cantar Caminharei. Caminharei, caminharei, não me cansarei. E seguirei, e seguirei, e seguirei rumo ao Rei dos Reis. Caminharei, 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 não me cansarei. E seguirei, e seguirei rumo ao Rei dos Reis. Ele é minha força, Deus é bom e fiel. Ele está sempre perto, Deus é bom e fiel. Eu seguro em sua mão, Deus é bom e fiel. Ele está sempre perto, Deus é bom e fiel. Rendo a Ele o meu louvor e gratidão. Ele é minha força, Ele é minha força. Deus é bom e fiel. Ele está sempre perto, Deus é bom e fiel. Deus segura em sua mão, Deus é bom e fiel. Ele está sempre perto, Deus é bom e fiel. Rendo a Ele o meu louvor e gratidão. Amém. Que neste momento nós possamos, da onde nós estivermos, tocar a mão sobre o nosso coração. Fecha um pouco os teus olhos. Que nós possamos agora pedir ao Espírito Santo, Ele que é o Espírito da verdade, Ele que vem e habita em nossos corações. Pedir para que esse Espírito venha pairar sobre nós. Venha com teu vento impetuoso sobre este lugar, no lugar onde você estiver. Vá clamando aí da sua casa. Peça ao Espírito Santo da verdade que Ele lhe conceda amor e a tua infinita misericórdia. Que nós possamos cantar esta canção, fazendo dela nossa oração, clamando este Espírito da verdade, que Ele possa nos escutar a nossa voz. Espírito da verdade, Espírito da verdade, ouça minha voz. Espírito da verdade, Espírito da verdade, ouça minha voz. Já não quero o que não te agrada, já não quero o que não te agrada. Renuncio o que nos afasta, renuncio o que nos afasta. Já não quero o que não te agrada, já não quero o que não te agrada. Sopra dos quatro cantos, sopra dos quatro cantos. Espírito Santo, Espírito Santo, e enche o meu coração, e enche o meu coração, meu coração. Sopra dos quatro cantos, sopra dos quatro cantos.
vamos orar no Espírito, para que o Espírito Santo ele venha nos inspirar nesta hora. E o Espírito Santo de Deus venha nos conduzir neste momento, para que nós possamos verdadeiramente escutar o Teu Espírito da verdade. Venha parar sobre nós, Espírito Santo. Venha sobre o nosso coração. Enche-nos com o Teu poder, com a Tua graça. Venha, Espírito Santo de Deus. Possamos impor as nossas mãos sobre a nossa pregadora, sobre a Karine, que o Espírito Santo possa inspirá-la nesta hora, para que tudo aquilo que será falado será conforme a vontade de Deus, que ela seja para nós boca de Deus, que ela possa anunciar o Teu amor, a Tua infinita misericórdia, consagrando esta pregação nas mãos da bem-aventurada sempre Virgem Maria, que ela possa interceder por esta pregação e cubra com o seu manto sagrado. Assim rezemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Que grande graça nós estarmos aqui reunidos para ouvir a palavra do Senhor neste domingo lindo, neste Dia das Mães. Queria compartilhar algo que o Senhor tocou no meu coração durante este momento de oração. Se você está assistindo o programa e você lembrou da sua mãe, manda o link desse vídeo para ela. Se você está acompanhando pela rádio, dá uma ligada para ela e fala assim: mãe, estava assistindo o programa da Renovação e lembrei de você. O Senhor, Ele sempre nos alcança, independente de onde quer que nós estejamos. E tudo isso graças à ação do Espírito Santo, que está em todo lugar, que está em toda parte, fazendo novas todas as coisas. E é sobre esta renovação, e é sobre o nosso Consolador, este Paráclito, que nós vamos partilhar esta noite. Já convido você a pegar a sua palavra. Nós vamos abrir lá em João 14, e nós vamos ler juntos do versículo 15 até o versículo 17. O próprio Jesus vem falar aos seus discípulos: se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Palavra da salvação. Meus irmãos, a promessa do Espírito Santo para nós, assim como o Senhor os promete aos discípulos através dessa passagem, é uma promessa de vida, é uma promessa de esperança. E essa promessa, ela não parou no tempo. Nós estamos prestes a viver Pentecostes, e nós podemos observar que todos os anos nós vivemos este período de preparação com grande júbilo, com grande sabedoria por parte da igreja, não é? Porque a cada domingo, a cada semana, as liturgias diárias nos recordam sobre a importância de nós andarmos em unidade com o Espírito Santo, porque nós só poderemos viver uma vida verdadeiramente transformada. Eu costumo dizer, Luciana, que nós só podemos ter uma verdadeira conversão se for através do Espírito Santo. Nós só conhecemos a Jesus se nós estivermos em unidade com o Espírito Santo. Eu tenho certeza que em nossa caminhada, se não fosse a ação do Espírito Santo, a gente já estaria em um lugar bem longe daqui. Nós não estaríamos aqui hoje, neste domingo, dedicando o nosso tempo para ouvir a palavra do Senhor. E é muito bonito ver que a palavra, ela é atemporal. Muitos de nós pensamos, não, a Bíblia, ela é antiquada, essa promessa do Espírito Santo, ele prometeu aquilo só para os discípulos, o Pentecostes só aconteceu lá em Atos 2. Mas se nós formos olhar para os nossos grupos de oração, se nós formos olhar para
os ambientes em que nós vivemos, nós podemos perceber que o Espírito Santo, ele sempre foi acessível e ele continua sendo acessível. Nós não podemos nos conformar em viver uma vida sem o Espírito Santo. Percebam que ao longo dos evangelhos nós vemos que os discípulos eles eram pessoas diferentes antes, durante e depois de Jesus. Eu sempre gosto de recordar muito sobre Pedro. Pedro foi aquele que negou Jesus. Dias antes de Pentecostes, ele negou Jesus não uma, mas 3 vezes. Pedro ainda tentou impedir que Jesus cumprisse a sua missão. Então, nós podemos perceber que quando acontece o Pentecostes, Pedro é o primeiro, ele que toma a frente e ele levanta, correndo risco de vida, porque naquele cenário os discípulos também estavam sendo perseguidos pelos fariseus, pelos judeus. E nós vemos que esse episódio, ele também se repete em nossa vida, mas nós precisamos dar livre acesso à ação do Espírito Santo. Se nós queremos nos tornar pessoas corajosas, se nós queremos nos tornar pessoas que verdadeiramente têm coragem, não é aquela coragem de fazer uma coisa, matar uma barata, matar uma aranha, não, mas de se lançar nos projetos do Senhor, nós não vamos conseguir fazer isso se não for através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que se move no meu coração, no coração do meu grupo de oração, no coração da minha coordenadora, no coração do Éder. Se não for pelo Espírito Santo, nós sequer conseguimos chamar o Senhor de nosso Pai. Nós não conseguimos reconhecer Jesus se nós não estivermos com o Espírito Santo. E é muito lindo ver que a própria palavra, isso que o Senhor nos diz, e Ele vos dará outro Paráclito para que fique eternamente convosco. Ou seja, esse Pentecostes não se encerrou naquele tempo. Ele se repete a cada ano, a cada dia. O Espírito Santo, ele é perene. E a experiência de Pentecostes também é perene em nossa vida, em nossa história. Percebam que em alguns versículos à frente, lá no versículo 20, ainda no capítulo de João 14, o Senhor também vem falar algo muito importante, na verdade no versículo 21, que é fundamental para a nossa caminhada com o Senhor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Quando nós buscamos viver uma vida íntima com o Espírito Santo, os mandamentos do Senhor não se tornam pesados, não se tornam fardos. E eu percebi isso quando eu preparava essa pregação, porque nós estamos sendo bombardeados com muitas informações. E o mundo, ele virou de cabeça para baixo. Parece que aquilo que é certo para eles é errado. Aquilo que é errado, que em grande maioria parece certo. E na cabeça deles está certo. Então, nós estarmos aqui, você está tirando um domingo à noite para você ouvir um programa de rádio, para você assistir esse programa no YouTube, enquanto talvez para os outros você deveria estar numa hamburgueria, numa pizzaria, tá indo fazer zoada nos cantos. Parece muito antiquado. Mas perceba que a caminhada com Jesus, ela vai nos tirar muitas coisas, mas coisas desnecessárias. E só quem nos dará coragem para viver isto é o Espírito Santo. Se nós não tivermos o Espírito Santo infundido em nós, se nós não cultivarmos esta experiência que é diária, não acreditem que o Pentecostes ele só acontece no dia, este ano, dia 23 de maio, não. Mas o Espírito Santo basta chamar que ele vem, já diz Santa Helena Guerra. Em todo momento, o Espírito Santo, ele nos impulsiona a fazer aquilo que para os outros parece estar na contramão. Quando nós estamos com o Espírito Santo, tudo aquilo que é superficial perde espaço na nossa vida e não se torna um fardo. Quando nós temos o nosso contato, a nossa primeira experiência com o Senhor, nós percebemos que a nossa mudança, a nossa conversão, ela não acontece da noite para o dia. As coisas em nós, elas vão começando a serem moldadas, assim como Pedro também foi moldado. Nós percebemos que antes de conhecer Jesus, ele duvidou do irmão. André chegou para ele e falou, eu conheci aquele que nós estamos esperando. E Pedro duvidou.
E mesmo andando com Jesus, Pedro ainda tinha os seus traços carnais muito fortes. E mesmo assim, o Espírito Santo desceu sobre ele e aos poucos ele foi se tornando um homem novo, uma nova criatura. Pedro renunciou à vida velha. Ele abandonou a pesca de peixes, porque ele passou a pescar homens, conforme o Senhor teria lhe dito. E a cada um de nós pode ter certeza que o Senhor ele tem uma promessa de vida e missão muito forte para cada um de nós. E muitas vezes nós vamos nos sentir indignos disso. Nós vamos nos sentir indignos. Você tem medo, às vezes, de se candidatar a ajudar o seu coordenador de grupo de oração. Você talvez tenha medo de ajudar em uma pastoral por conta da sua vida antiga. Mas o Espírito Santo que quer habitar em você quer fazer novas todas as coisas. O Senhor, ele olha para nós como aquilo que nós podemos ser nele e não como aquilo que nós fomos. Não como o nosso pecado que nos condena, não. Mas em Cristo, através do Espírito Santo, nós somos capazes de renunciar sem ao menos perceber. Porque as mudanças em nossa vida, após se encontrar com o Senhor, são muito sutis. E nós só conseguimos viver essas mudanças, nós só conseguimos nos agarrar àquilo que o Senhor tem para nós diariamente se nós clamarmos o Espírito Santo, se nós pedirmos que esta experiência de Pentecostes, essa chama se mantenha acesa. O Espírito Santo, ele é livre, ele sopra onde ele quer e ele é acessível também, independente de onde você esteja. Peça o Espírito Santo. Em todos os momentos da sua vida, peça o Espírito Santo. Vai tomar uma decisão, precisa decidir, peça discernimento ao Espírito Santo. Você vai precisar falar algo para alguém, você precisa consolar alguém, peça o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o nosso consolador. É o nosso paráclito. O Espírito Santo é aquele que é a presença real de Jesus no nosso cotidiano, em todas as situações da nossa vida. Não esperemos chegar apenas o dia de Pentecostes, mas façamos diariamente um Pentecostes perene em nossa vida. Que nós possamos pedir que o Senhor envie o seu Santo Espírito sobre nós. Peço agora que você possa colocar a mão sobre o seu coração. E através dessa canção, você possa ir trazendo à sua mente todas as vezes que você sentiu que precisava do Espírito Santo e você não clamou. Não precisa de palavras bonitas, não precisa das palavras mais corretas, não precisa talvez do lugar mais apropriado do mundo. Basta chamar que ele vem. Deixe que o Espírito Santo torne a tua vida um terreno fértil para que a palavra do Senhor e tudo aquilo que o Senhor ele sonha para a sua vida, ele sonha para a sua missão, ele sonha para a sua história se concretize. Deixe que o Espírito Santo te torne uma nova pessoa. Deixe que o Espírito Santo te desapegue de tudo aquilo que vai passar, de tudo aquilo que você não vai levar para lugar nenhum. Deixe que o Espírito Santo te desapegue de todas as relações que te afastam do Senhor. Deixe que o Espírito Santo faça esse polimento. Deixe que o Espírito Santo filtre. Deixe que o Espírito Santo torne o teu coração o lugar mais seguro para se habitar a vontade de Deus. Que nós possamos clamar que este Espírito de amor venha reacender em nós essa chama. Vem Espírito de amor, reacender a chama que se apagou, reinflamar os corações com línguas de fogo. Vem Espírito de amor. Vem Espírito de amor, recriar o que o mundo
destruiu. Recriar o que o mundo destruiu. Reavivar em nós o primeiro amor. Tome a tua casa, Pentecostes, nesse momento. Como em Pentecostes, vem viver em Unidos a ti, nós. Senhor, unidos à criação. Nos unindo à criação, A Deus clamaremos. Peça, enviai Enviai teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Enviai teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. como em Pentecostes. Como em Pentecostes, vem viver em nós. Nos unindo à criação, a Deus clamaremos. Nos unindo à criação, a Deus clamaremos. Mais uma vez, enviai Enviai teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Enviai Teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Que a graça do Espírito Santo possa vir a renovar o seu coração, renovar a sua vida, renovar a sua história, pois em Cristo, através do Espírito Santo, somos todos novas criaturas. Tudo aquilo que era velho fica para trás, através do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Você está ouvindo Renovação em Movimento. De volta com o programa Renovação em Movimento. É hora de mandar alô para quem está acompanhando o nosso programa. E eu já gostaria, obviamente, de abraçar todas as mães, né? Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Muito obrigado você, filho, que, como a Karine pediu, mandou o link já para sua mãe acompanhar. Fica aí que daqui a pouco a gente vai aqui falar mais algumas palavrinhas para elas, porque elas merecem verdadeiramente, né? Eu mesmo estive com a minha hoje, então acredito que você que está acompanhando o programa também viveu esse dia com a sua mãe. Então, bendito seja Deus pela vida das nossas mães. Com certeza, Jesus amava também muito a sua própria mãe, né? E ele celebra também, de alguma forma, conosco esse dia, valorizando todas elas, porque realmente é um sim, né? Inclusive, muitas vezes mães que despreparadamente, como Maria, digamos nós, Maria não estava preparada não, ela tomou um susto, né? Vem aquele anjo ali, caramba! E que susto ela deve ter tomado, né? E que susto, né? Então, muitas mães acontecem assim também, mas obviamente depois amam, depois vivem, depois se dedicam a vida inteira, como Maria também fez, né? Então, que lindo, mas daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, porque eu quero também abraçar você que está acompanhando através do YouTube, acompanhando através da nossa querida Shalom FM. Muito obrigado por você que acompanha através dos aplicativos. Tem gente que acompanha de qualquer lugar do Brasil e do mundo inteiro através da internet. Então, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Muito obrigado também por divulgar o nosso programa e abraçando também você que deixa aí o seu comentário, você que entra lá no DM
DM e faz aquela partilha conosco. Muito obrigado por você participar do nosso programa. Lembrando que você pode entrar no nosso direct também para pedir de repente a indicação de um grupo de oração. Eu queria participar de um grupo de oração dia de sexta-feira. Hoje é fácil encontrar os grupos de oração da Renovação. É sim. Então entra lá no DM, o Ministério de Comunicação está preparadíssimo para responder você e dizer onde é que tem um grupo de oração mais perto para você participar, tá bom? Segunda, terça, quarta, gente, tem grupo de oração todo dia da semana, né? E domingo é o dia do Senhor, tem o nosso programa aqui, tem um grupo de oração aqui, né? Então, de qualquer forma, não tem desculpa para você participar ou não participar de um grupo de oração. E eu gostaria já por aqui, do lado de cá, começar. Tem alô pra gente mandar hoje? Tem alô, né? Primeiramente para a minha comunidade, meu grupo de oração, que com certeza vai acompanhar esse programa, para toda a Renovação Carismática Católica, para o Conselho Arquidiocesano, para o nosso amado presidente Paulinho, que está nos acompanhando nesse momento. Quero mandar um alô para a minha região, Nossa Senhora da Conceição, né? Para os nossos 12 grupos de oração que temos na região. É uma graça poder compartilhar com vocês esse momento. Mandar um alô também para o meu pároco, né, que o padre Jucinei, não é do movimento, mas com certeza vai acompanhar, ou se não vai, me leva o meu abraço aí para ele e as nossas orações para os nossos sacerdotes. Muito bem, Karine. Olha, queria mandar um alô muito especial primeiramente, né, para as minhas ovelhinhas lindas do grupo de oração Peregrinos do Amor, que Deus abençoe cada um de vocês. Queria mandar um alô também para toda a minha paróquia, a paróquia a qual nos acolhe, que é a nossa casa, a paróquia São Francisco Xavier, lá no Conjunto Esperança. Mandar também um alô muito especial para a nossa comunidade, a Capela São Francisco de Assis, no Presidente Vargas. Queria também mandar um alô muito especial para o nosso pároco, para o Padre Roberto, para o nosso vigário, o Padre Litécio. Também mandar um alô muito especial para os nossos seminaristas, não é isso, Lígia? Exatamente. Um alô especial para os nossos seminaristas, o Valcinei, o nosso seminarista Jadson, que é recém-chegado à nossa paróquia. Quero também dar um alô ao nosso seminarista Romário também, né? Também quero dar um alô também especial ao nosso seminarista Giovanni, que também filho da nossa paróquia. E quero mandar um alô especial a todas as mães, né? As nossas mãezinhas, que Nossa Senhora possa interceder por cada uma de vocês e cobrir com o seu manto sagrado. Também quero dar um alô especial a toda a família carismática também da SCC Fortaleza. Que o Espírito Santo continue pairando em nós. Que o Espírito Santo continue nos inspirando também. Muito bem. Tem alô pra mandar? Não. Eu queria só mandar um alô também pra minha mãe, que com certeza ela tá assistindo. Mãe, beijo, te amo, tive com você hoje. Sabe que você é o amor da minha vida, eu me inspiro muito em você. E se hoje eu tenho toda essa vontade de ser mãe, foi porque eu aprendi com você, me educando e educando também a minha irmã, que é o amor das nossas vidas. Muito bem. Por falar em mãe, a gente pode fazer algum tipo de homenagem pra elas? Será que elas merecem, Karine? Quem sou eu pra dizer que uma mãe não merece? Eu acho que todo carinho e toda admiração que a gente possa externar aqui pra elas ainda é pouco. Porque ser mãe não é uma tarefa fácil. Teve um dia que eu li uma publicação no Instagram que fala que uma mãe, ela não nasce no momento que o bebê, ela concede o neném, mas no momento que nasce o desejo dela ser mãe. E no momento que nós íamos falando também me trouxe muita recordação às mulheres que estão tentando engravidar e que ainda não conseguiram essa graça. Não se preocupem, porque o tempo de Deus, ele é perfeito. O tempo de Deus, ele acontece no tempo que tem que acontecer. As coisas de Deus, elas acontecem sem explicação, no momento que menos esperar. E os filhos, eles são bênção, eles são herança do Senhor. E o Senhor sempre prepara aquilo que Ele tem de melhor para nós no tempo oportuno. Então, se você ainda não conseguiu gerar um bebê, não se preocupe, você já é mãe. Porque esse desejo que tem no seu coração foi o próprio Senhor que lhe deu.
E também, neste dia tão especial, eu queria recordar com carinho as palavras do nosso padroeiro, São João Paulo II, que com tanto amor ele reconheceu a grandeza e a dignidade da mulher em todas as suas vocações. Ser mãe é muito mais do que um papel. É uma vocação marcada por entrega, coragem e amor. É dizer sim todos os dias, mesmo nos momentos difíceis. É ser abrigo, direção, força e presença constante. No silêncio de tantos gestos escondidos, no cuidado diário e no coração que nunca deixa de amar. A mãe revela algo do próprio coração de Deus. Mulher, mãe, você que se faz ventre da vida, que acolhe na alegria e também no sofrimento, que guia os primeiros passos, sustenta no crescimento e permanece como referência ao longo de toda a caminhada. Hoje nós queremos dizer muito obrigado. Obrigada pelo seu amor que não mede esforços. Obrigada pela sua paciência, pelo seu cuidado e pela sua fé que sustenta tantas histórias. Obrigada por ser sinal vivo da ternura de Deus no meio de nós. A todas as mamães, a todas as avós, a todas as madrinhas, todas as que carregam o desejo de ser mãe, um feliz Dia das Mães. Que o próprio Senhor possa as recompensar por tanta entrega, por tanto amor e por tanto cuidado. Se hoje nós estamos aqui é porque nossas mamães disseram sim, nos acolheram, nos educaram e nos formaram a ser quem nós somos hoje. Beijo para todas as mamães. Amém, amém. E aí, Luciana, mãe de 12 grupos de oração, de um bocado de ovelha. É uma grande graça, né? Uma grande graça, e a gente aprende com Nossa Senhora e com outros testemunhos de mulheres que viveram a experiência de se entregar como mãe, né, para cuidar dos seus filhos. Eu quero trazer o exemplo hoje que para essas mães que estão nos acompanhando, de mães que lutam pela conversão dos seus filhos, né? Talvez você que está acompanhando hoje nesse dia, talvez seja um dia alegre, mas tem muitas mães que têm lutado pela conversão dos filhos, né? Eu voltei para a igreja e eu levei a minha mãe para a igreja, né? E agora muitas vezes é o contrário, as mães rezam e pedem para que os seus filhos caminhem na igreja, caminhem no Senhor. Então, a exemplo hoje de Santa Mônica, trazer para você que talvez esteja aí rezando pelos seus filhos, pela conversão deles, queriam que estivesse caminhando no Senhor. Tenha esse exemplo de fé, de perseverança, olhando para o exemplo de Santa Mônica, as suas lágrimas, as suas orações, aquilo que você tem vivido como mãe, as lutas diárias, os seus combates diários pela conversão, pela mudança dos seus filhos. Cada lágrima, cada oração, ela não cai, ela sobe ao céu, né? E o Senhor acolhe a todas e no tempo de Deus, como a Karine falou, né? No tempo de Deus teve um tempo para nós, mas no tempo de Deus, os seus filhos vão voltar para o Senhor. Quero deixar essa mensagem de esperança para você. Lute, né? Lute com as armas que o Senhor te deu. O Senhor te deu a graça, o dom de orar, de dobrar os seus joelhos pelos seus filhos. Então creia que aquilo que você tem entregado no coração de Deus, você vai colher no tempo de Deus. E uma oração de Santa Mônica, que ela rezava e que eu trago hoje para você, né, que é mãe. Você pode rezar aí no cotidiano da sua vida, no ordinário da sua vida, no momento que você estiver lutando pela conversão dos seus. Santa Mônica, ensina-me a não desistir dos meus filhos. E hoje a gente vê quantas mães às vezes desistem dos filhos. Então não desista, peça essa intercessão de Santa Mônica. Santa Mônica, ensina-me a não desistir dos meus filhos. Dai-me a paciência, a fé e a confiança nos planos de Deus. Era isso que ela vivia. Santo Agostinho, ela rezava pela conversão dele, foram anos rezando, mas ela perseverou, ela confiou na graça de Deus, que você também possa confiar, que no tempo de Deus, seus filhos serão alcançados pelo Senhor. Que Deus abençoe você, que Deus derrame sobre você as suas bênçãos e as suas graças nesse dia e durante toda a sua vida. Muito bem, muito bem, muito bem. Para fechar, para finalizar,
Vamos pedir a bênção da mãe de todas as mães sobre as nossas mães que estão em casa, que estão nos acompanhando, nos ouvindo, nos assistindo, as mães de todos nós que aqui estamos, que possamos pedir a Maria que venha junto com a nossa oração aqui, olhar por cada uma que tem as suas dificuldades, suas limitações, seus desafios, né? A minha mãe é uma que passou por isso, né? Tanta pedindo conversão do seu filho, pedindo a libertação, pedindo cura, tanta mãe aí fazendo novenas, fazendo terços, né? Pedindo uma graça especial. Então que a gente possa pedir para que a mãe de todas as mães venha abençoar também este nosso dia, este nosso momento e todas essas mulheres que dão seu sim com ousadia nessa missão da maternidade. Pela intercessão dos anjos, dos santos, de Maria, nossa mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Renovação em movimento. Éder Machado. De volta com o programa Renovação em Movimento. É hora de ficar por dentro de tudo o que acontece na renovação carismática católica de toda a Arquidiocese de Fortaleza, do Ceará, do Brasil inteiro, por que não? Fique por dentro! Fique por dentro! Você não pode ficar de fora, Vem aí o ENF 2027, o Encontro Nacional de Formação. É o maior evento de formação de toda a renovação carismática católica do Brasil. E nesse ano de 2027 serão ainda celebrados o jubileu de 60 anos da RCC no Brasil e também 25 anos do próprio ENF, né? São 25 anos, né, realizando, obviamente, uma história aí de crescimento nos grupos de oração, crescimento formativo, né? Tem toda essa questão do módulo básico. Praticamente foi desenvolvido no ENF o módulo básico, né? Então essa evolução da renovação carismática também tem muito a ver com o ENF, que inclusive eu fiquei sabendo aqui que a Luciana foi conhecer o ENF pela primeira vez. Fui conhecer o ENF pela primeira vez, uma grande graça, maravilhoso. Já impulsiono você que está aí nos acompanhando aí nesse ENF de 2027. Será em Aparecida, um momento maravilhoso, na casa da mãe. Então, assim, pede a intercessão de Nossa Senhora e vamos pro ENF, né? Luciana, tem duas coisas. Primeiro, tem a caravana da RCC Fortaleza, que a gente pode convidar os irmãos para conhecer e saber como é que funciona. E tem também o convite ou o desafio para que cada grupo de oração tenha o seu coordenador no ENF. Exatamente, foi lançado o convite no encontro de servos do mês passado, em abril, pelo nosso presidente, né, para que os grupos de oração enviem os seus coordenadores. Aqui nós temos uma, né? Para enviar para o ENF. É um momento de muita graça, de formação para os nossos grupos de oração. A gente volta abastecido do ENF. Então, o coordenador e os servos do grupo de oração não pode perder essa graça, né, de participar do ENF. Então fica o convite aí, se você quiser, aliás, queira informações, no Instagram da RCC tem lá os contatos, principalmente o Pedro Juarez, hoje está responsável pela nossa caravana de Fortaleza, em unidade, claro, com o Estado, mas Fortaleza levará uma caravana esse ano, o ENF vai acontecer em Aparecido, no colo da mãe, na casa da mãe. Então, assim, vamos estar bem acolhidos por Nossa Senhora, né? Então, e deve correr para fazer as inscrições, porque são vagas limitadas. Esse ano de 2026 foi na Canção Nova, né? Um espaço bem mais amplo. Em Aparecido, o espaço será menor. Então, a gente tem que acelerar aí para fazer as nossas inscrições. Já temos datas, já temos pacotes fechados pela RCC Fortaleza. Então, vamos agilizar, né? Para nós irmos para o ENF. Todos nós, né? Muito, muito bem, muito bem. E é muito bom estar no ENF. É muito bom estar no ENF. E lembrando a você que não foi e quer conhecer, tem o ENF Play. Entra lá no site da RCC Brasil, procura ENF Play, rccbrasil.org.br/ENF Play, e você tem a oportunidade de ver como é que foi o ENF. Todas as pregações, as formações, os workshops, as homilias das Santas Missas, estão tudo lá no canal da RCC Brasil. E lembrando que tem data para sair do ar, porque já vem a preparação para 2027. Então corre lá para você buscar essa formação, que é muito importante. Você é servo de grupo de oração, está no caminho de formação, viva essa experiência do ENF, porque com certeza ela transforma a caminhada de muita gente.
O Movimento Eclesial da Renovação Carismática Católica do Brasil abriu oficialmente as inscrições para o Cenáculo 2026. Ainda neste ano, no mês de julho, de 24 a 26 de julho, será realizado o Congresso Nacional da RCC Brasil, batizado de Cenáculo. Por quê, né? Porque Cenáculo é o nome do nosso novo espaço lá na nossa sede nacional, né? Se chama Cenáculo, e a gente vai ter o primeiro grande evento da Renovação Carismática Católica naquele lugar, né? Lugar de Helena Guerra, no lugar de Pedra Fundamental. Lugar do derramamento do Espírito Santo. E o lugar da unidade. O lugar da unidade. Então, que seja esse lugar da unidade e que seja o cenáculo, assim como Maria e os apóstolos receberam o Espírito Santo, que seja também um lugar de derramamento, como foi profetizado aqui. Então, a nossa sede, ela fica em Canas, São Paulo. É pertinho de Aparecida, é pertinho da Canção Nova. Então, é um contexto muito próximo de turismo religioso naquela região. Então, se você vai para essa experiência, vai viver essa experiência, ela vai ser muito rica e eu posso te dar a certeza disso. Então, para maiores informações, inscrições, você acessa também o site rccbrasil.org.br. Lá você encontra o banner lá do Congresso, ou você procura, escreve lá Cenáculo Congresso Nacional 2026 e você vai ver lá como é que funciona, como é que se inscreve, como é que participa, tá? Sendo que é muita graça derramada pra gente vivenciar também no Congresso. Congresso, meu primeiro Congresso, deixa eu vou entregar a idade, né? Mas 2012 foi uma bênção, congresso junto com o Mundial de Jovens. Olha que graça. Né? Então foi jovens do mundo inteiro reunidos lá em Foz do Iguaçu, no frio, geada, mas uma grande graça. Foi maravilha. Realizar grupo de oração junto com os argentinos, assim, é um negócio incrível. Então, vive essa experiência também, com certeza você não vai se arrepender. Também a RCC da Arquidiocese de Fortaleza está preparando o seu Congresso Arquidiocesano. Será nos dias 11 e 12 de julho, no ginásio poliesportivo do Colégio Pia Marta, no Montese, bem central, para todo mundo participar. O congresso é um evento querigmático para todos que desejam conhecer ou aprofundar sua experiência com o amor de Deus. Então você pode convidar família, amigos, crianças, jovens, adultos, todo mundo, né? Só não leva o cachorro porque ele fica latindo na hora da oração, não é legal. Mas leva a família inteira, porque esse momento é preparadinho para todo mundo. É aberto para todos. Todos devem participar, participantes de grupo de oração, pessoas de pastorais. Então o convite é estendido para toda a igreja. Será um momento de muita graça, de muita bênção, nos dias 11 e 12 de julho. Então já programa aí, já coloca na sua agenda, já está na agenda dos nossos grupos de oração. Então vamos todos nós viver esse momento de graça e de bênção que o Senhor tem preparado para nós. Proclamar juntos, em nenhum outro a salvação, é o tema do nosso encontro. Então a gente vai estar proclamando essa verdade todos juntos. Muito bem. Inclusive o Montese ali, a paróquia de Nazaré, é muito importante para a história da renovação carismática em Fortaleza, né? Padre Batista e grandes nomes, né, da nossa renovação carismática já passaram por aquela região, que é uma região com certeza muito abençoada. A festa de Pentecostes está chegando, dia 24 de maio, menos de 15 dias aí para o nosso Pentecostes, e nós já estamos sim em preparação. Os encontros de Pentecostes nesse ano de 2026 têm como tema a palavra abriu-lhe o lado e imediatamente saiu sangue e água. Você pode conferir em João 19:34b. Essa palavra nos conduz ao mistério do coração aberto de Cristo, fonte inesgotável de graça e vida para a igreja. Do lado transpassado de Jesus brotam sangue e água, sinais do amor que salva, cura e renova, convidando cada fiel a mergulhar nessa fonte e a viver uma fé marcada pela entrega, pela misericórdia e pela ação do Espírito Santo. Dias 14 até 23 de maio será a novena de Pentecostes. Cada grupo de oração deve preparar em sua própria paróquia, junto com seu pároco, a novena, a carreata, a vigília, a festa de Pentecostes, o incendeia, o louvorzão, enfim,
que você faça o seu movimento lá com a paróquia, né? Todos os grupos de oração façam realmente os movimentos na paróquia, colabore com a paróquia também para que a festa de Pentecostes seja realmente à altura do que o Espírito Santo merece, né? Porque ele age em nós, faz com que tenhamos essa vida, esse renovo, vivamos essa renovação que não para, por isso que ela é em movimento, né? E a gente precisa então fazer com que ele seja mais amado, conhecido e que seja verdadeiramente uma cultura de Pentecostes no seio da igreja, né? O material de divulgação, se você quiser fazer um cartaz, tem lá um modelinho também, só para você alterar e divulgar. Está lá disponível no site da RCC Brasil, tem um local lá que você entra e você baixa o material. Enfim, muito fácil de fazer e você imprime, né? Coloca lá na igreja lá para que todas as pessoas possam participar. Então, motive o seu grupo de oração. Se você não é o coordenador, fala com o seu coordenador, puxa a orelha dele, olha, vamos fazer um negócio legal, tem uma ideia bem legal, vamos fazer. Faça, né? Porque o Espírito Santo, ele age em nós e ele merece também. Pertinho de você tem um grupo de oração. E o encontro transformador na tua vida provavelmente pode ser um grupo de oração, né? Essa primeira experiência. Então, a gente convida que você faça parte de um grupo de oração. Conheça um grupo de oração. Procura na sua paróquia, pertinho de você. Com certeza lá alguém vai dizer, olha, tem um grupo de oração tal dia, né? Às vezes até no fanógrafo da paróquia tem lá, pregadinho lá, qual é o dia de grupo de oração. Ou então, como eu disse, entra no Instagram, pergunta lá para o Ministério de Comunicação que eles vão te responder. Escreve aí no nosso vídeo aqui embaixo, nos comentários, né? Então, você pode fazer isso. Mas com certeza eu te digo, se não no teu bairro, mas no bairro vizinho, tem um grupo de oração perto de você, são mais de 100, como disse aqui a Luciana. Por exemplo, se você mora na Aldeota, você pode ir ao grupo de oração Santa Terezinha, que se reúne toda terça-feira às 19 horas no Centro Pastoral, lá da Avenida Desembargador Moreira, 2121. Né? Se você mora no Conjunto Esperança, no Parque Presidente Vargas, Mudubins, vai pra onde? Olha, na verdade, quase todos os bairros, né, da nossa região, ali o Mudubim tem o grupo Evangelizar, no Esperança tem o grupo Aliança Eterna, no Presidente Vargas tem o PDA, o Grupo de Oração Peregrinos do Amor. Então, nos nossos bairros próximos também, ali no Canidezinho, também tem vários bairros da nossa região, da nossa regional. Eles estão, graças a Deus, bem abastecidos por grupos de oração. E é claro, você é mais do que convidado a encontrar aí um pertinho de você, né? Como eu bem falei, no início, nosso grupo de oração, ele se reúne no domingo, às 6h30. Ah, mas domingo tem missa, eu só tenho tempo para missa de tarde. Não se preocupe, porque lá na nossa capela, a missa acontece todos os domingos às 5 horas. E assim que acaba a missa, você não precisa nem sair de dentro da capela. Já fica lá para poder participar do nosso grupo de oração. Muito bem, é justamente isso. Às vezes a pessoa não pode ir no domingo. No domingo eu vou passar com a minha mãe, lá longe. Então eu quero um grupo de oração na sexta-feira. Sexta-feira tem um Filhos da Misericórdia, no Conjunto Tamandaré, a Capela Santa Clara. E com certeza tem um grupo em outras paróquias e em outras regiões tem grupo de oração. Então assim, você não pode perder, deixar de ir a um grupo de oração dizendo que não tem dia na semana. Nossa região, por exemplo, só não tem na quarta, mas de segunda, terça, quinta e sexta tem grupo de oração. E no domingo. Então assim, está bem abastecido de grupo de oração. Como foi falado, né, o acesso para saber, muito fácil entrar no Instagram da RCC e também da RCC Brasil a gente pode colocar lá com o grupo de oração que está mais próximo, dia, horário. Hoje as informações estão todas lá, de dia, horário, local, endereço, tudo direitinho para que você possa visitar, conhecer um grupo de oração, principalmente você que ainda não tem essa experiência, né, que está nos acompanhando pela rádio Shalom ou pelo YouTube da RCC, quer viver essa experiência de Pentecoste, quer fazer uma experiência dentro de um grupo de oração. A minha primeira experiência foi dentro de um grupo de oração, então você é convidado a viver, a conhecer mais sobre um grupo de oração. Muito, muito bem, muito bem. Vamos para o nosso intervalo, já a gente volta com o nosso último bloco. Você está ouvindo Renovação em Movimento. Volta com o programa Renovação em Movimento. É hora de falar da vida dos outros, falar da vida daquelas pessoas que realmente podem fazer a nossa vida
melhor. Né? Com a experiência, com a vivência delas, vida de santidade, a gente pode se espelhar e fazer a nossa vida melhor ainda. Então, se for para falar da vida dos outros, fala de vidas que possam transformar outras vidas. A vida dos santos hoje é com Cibele. Olá, boa noite novamente, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a vida de São Matias, sobre o seu testemunho, sobre o quanto ele presenciou e esteve sempre perto de Jesus e o que ele vem a nos trazer nos dias atuais, né? Para nós que futuramente, se Deus quiser, seremos santos, né? Santos jovens, santos de calça jeans. São Matias, ele foi apóstolo e mártir, testemunho vivo da ressurreição de Cristo. E São Matias, frequentemente entre os judeus, quer dizer dom de Deus. E ele foi um apóstolo que ficou presente juntamente com os 11 após a traição de Judas Iscariotes, né? Ele se fez presente, ele sempre estava ali desde o começo da caminhada do Senhor, desde o começo dos seus milagres e tudo mais. São Matias estava ali com ele e foi se juntando a ele depois que Simão Pedro, olhando para ele, disse que seria um ótimo apóstolo, um ótimo discípulo para levar verdadeiramente a palavra do Senhor para os outros, né? Como o Senhor pediu a todos nós. E Matias, ele sempre, como eu havia falado, esteve presente na vida do Senhor, presenciou os seus milagres, presenciou as suas falas, os seus evangelhos, tudo que o Senhor tinha a nos falar. Matias presenciou isso e hoje em dia a gente consegue presenciar, não de forma completamente física, mas numa pregação, como a Karine fez há pouco tempo. Ela está levando a palavra do Senhor, o evangelho do Senhor, trazendo a todos nós. Então, hoje em dia tem muito disso, né? Da gente querer levar, e quando o Espírito Santo, o Espírito da verdade, toca os nossos corações, ele nos impulsiona, nos dá a coragem de levar o evangelho do Senhor ao mundo, de querer que as pessoas, outros jovens, como eu que só tenho 17 aninhos, queira experimentar do amor dele, né? E eu tava comentando, né, com a minha coordenadora, a Karine, e com a Luciana, antes de começar, que é muito legal o fato de que a eleição de São Matias foi feita por sorteio. Porque hoje em dia também acontece assim a eleição dos coordenadores, né? Então a gente consegue trazer uma coisa da época pós-Jesus, depois de Cristo, né? Porque já tinha tido a ressurreição e tudo mais, mas hoje em dia a gente tem isso também. Então, isso é muito legal de se ver, sabe? Segundo a tradição, Matias evangelizou na Judéia, na Capadócia e depois na Etiópia. Ele sofreu perseguições e o martírio. Morreu apedrejado e decapitado em Coutes, Jerusalém, testemunhando sua fidelidade a Jesus. Nada se sabe de suas atividades apostólicas, nem se morreu mártir ou de morte natural, pois as narrações e seu respeito pertencem aos escritos apócrifos. A tradição da morte por decapitação com o machado liga-se o patrocínio especial aos açougueiros e carpinteiros, normalmente representado com o machado, que são símbolos de força do cristianismo e do seu martírio. Então a gente consegue ver que São Matias, ele foi verdadeiramente firme, né? Do começo até o fim ao Senhor, amando e levando o amor dele ao mundo, que a gente quer hoje fazer isso, continuar levando o amor do Senhor ao mundo. São Matias, rogai por nós. Rogai por nós. Renovação em movimento. De volta com o programa Renovação em Movimento. Agora é hora da nossa mãe querida. É hora de devoção. Devoção à Bem-aventurada. Hoje com Lígia.
É isso aí. Hoje nós iremos falar um pouco, né, da devoção de Nossa Senhora de Fátima. Quarta-feira, 13 de maio, está chegando, inclusive é meu aniversário, dia 13 de maio. É uma grande graça nascer no dia da primeira aparição a Nossa Senhora de Fátima junto aos 3 pastorinhos, né, Lúcia, Jacinta e Francisco. E vou falar um pouquinho para você, querido e querido ouvinte, sobre a importância, né, a importância essencial da devoção a Nossa Senhora de Fátima, né? E a devoção a Nossa Senhora de Fátima é um convite profundo a guardar no coração não apenas práticas externas, mas uma verdadeira mudança de vida orientada por Deus. O centro dessa mensagem é a devoção ao Imaculado Coração de Maria, com o caminho seguro que nos conduz a Jesus. A partir disso, somos chamados a viver alguns pontos essenciais. Então, meu querido, minha querida irmã, anote no seu caderninho esses pontos essenciais para que nós possamos viver essa devoção de uma forma perene, né? Primeiro, devoção ao Imaculado Coração de Maria. Maria nos oferece seu coração como refúgio e caminho. Somos convidados a confiar nossas vidas, angústias e esperanças a ela, vivendo também a reparação pelas ofensas cometidas contra Deus. A consagração ao seu coração é o ato de entrega total de quem decide caminhar com Maria rumo ao céu. Então, que nós possamos verdadeiramente, né, pedir da intercessão de Nossa Senhora que ela possa nos cuidar, que ela possa interceder por cada um de nós sempre. Segundo ponto importante, esse é para todos nós, é a oração do Santo Terço e do Santo Rosário. Nossa Senhora pediu com insistência a oração diária do Terço, especialmente pela paz no mundo, pelo fim das guerras e pela conversão dos pecadores. O Terço é uma arma espiritual simples, mas poderosa. Então, que nós possamos, estar de prontidão, exército em ordem de batalha, rezar o Santo Terço todos os dias, rezando pela paz no mundo, pelo fim das guerras e também pelas intenções colocadas em nosso coração, as nossas intenções pessoais, todos os nossos planos e nossos sonhos, pedindo a ela esta graça concedida. O terceiro tópico, é a conversão e penitência. É um chamado urgente à mudança de vida, deixar o pecado e buscar uma vida santa. Somos convidados a oferecer pequenos sacrifícios, viver com mais fidelidade os nossos deveres e transformar o cotidiano em oferta a Deus. O nosso quarto tópico é amor pelas almas e espírito de reparação. Uma dimensão muito forte da mensagem é o amor pelas almas, especialmente pelos pecadores. Somos chamados a rezar e oferecer sacrifício pela salvação dos outros, como um coração missionário e compassivo. O quinto tópico é a devoção dos primeiros sábados. Consiste em viver durante os 5 primeiros sábados consecutivos a confissão, a comunhão, o terço e a meditação, com a intenção de reparar o Imaculado Coração de Maria. Sexto tópico: centralidade da Eucaristia e da adoração. A mensagem também nos leva a valorizar profundamente Jesus presente na Eucaristia, cultivando momentos de adoração, silêncio e intimidade com Deus. Ou seja, guardando a mensagem que Nossa Senhora de Fátima falou aos 3 pastorinhos, ela sempre fala que por fim o meu Imaculado Coração triunfará. Então, quando ela disse isso aos 3 pastorinhos, ficaram completamente abismados com essa mensagem. Então, que nós possamos verdadeiramente confiar ao Imaculado Coração de Maria, que ela possa nos conduzir e interceder por cada um de nós. Amém. Renovação em movimento. De volta com o programa Renovação em Movimento, mas já chegando ao final do nosso programa de hoje. Que pena. É uma pena, mas domingo que vem nós estaremos juntos novamente com mais outro lindo grupo de oração aqui, trazendo essa graça do Espírito Santo, essa alegria e
essa fecundidade, já que falamos tanto de mãe, que a gente possa pedir ao nosso Deus que venha abençoar cada um que está aqui e você que está em casa também, para que domingo estejamos juntos novamente. Boas missões, boa semana e que domingo que vem estejamos aqui com a paz do Senhor. Deus abençoe sua vida, sua missão. Tchau, tchau. A Rádio Shalom apresentou Renovação em Movimento, um programa de idealização da Renovação Carismática Católica.